Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 3, e nós vamos ler, indo do versículo 4 até o versículo 20, e aí deixe a Bíblia aberta, não feche, porque ao longo da pregação nós vamos ainda consultar alguns textos, alguns versículos desse bloco de versículos. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 20. Para que você entenda melhor, enquanto você vai abrindo, eu vou te explicando o livro de Reis. Os livros de Reis e Crônicas foram escritos por aqueles que eram chamados escribas do palácio, como se fossem secretários que iam tecendo as atas, escrevendo atas daquilo que ia acontecendo de mais importante na vida da nação. E como nós estamos tanto tempo distante, a gente fica perguntando quem escreveu os livros de Reis e Crônicas. Bom, foram todos esses escrivães dos palácios que escreveram e contaram as histórias que aconteciam entre os reis e os profetas, as lideranças, as guerras, os principais acontecidos. O livro de Reis tem um escopo, uma intenção de mostrar a grandeza de Deus entre o seu povo. Então, esse é um desses textos, capítulo 3, versículo 4 em diante. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado, e pagava seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram rei de Israel, rei de Judá, o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: ó Senhor, chamou a eles 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Zafate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai, aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é que chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor, isto é, um tocador de harpa ou de lira. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Esse disse: assim diz o Senhor, fazei nesse vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto é, ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Amém. Senhor Deus, nós pedimos que a Tua palavra nesta manhã seja viva para nós.
A tua palavra é viva, mas, Senhor, nossos corações e mentes precisam estar abertos e ungidos por Ti, para que a Tua palavra se transforme em nossas vidas, em prática, em dinâmica, para o dia a dia. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar nessa manhã sobre o seguinte: verdades para quem está vivendo uma enrascada da vida. Repita comigo: verdades para quem está vivendo uma enrascada da vida. Para que você entenda a enrascada que estão esses reis, o rei Saul foi o primeiro rei de Israel, certo? Depois dele veio o rei Davi, que foi ungido por Samuel. Depois que Davi morreu, deixando um reino rico, bem estruturado, veio Salomão, seu filho, a reinar no seu lugar. Acontece que Salomão era um rei perdulário, ele gastava muito. E chega uma época do seu reinado que ele gastava mais do que arrecadava. E é lógico que quando o governo gasta demais, quem paga a conta? Qualquer semelhança com o nosso Brasil é mera coincidência. Mas é o povo que paga a conta com seus impostos. E aí morre o rei de Israel, Salomão, e reina em seu lugar o filho de Salomão, que resolve aumentar os impostos para salvar o reino. E aí o povo não aguenta os impostos tão intensos, a carga tributária tão alta, que o reino se divide. Pela primeira vez se ouve falar que um reino se dividiu por causa da carga tributária. E aí aparece o reino norte com um rei chamado Jeroboão, Israel é chamado de Israel de agora para frente, e o reino sul, que é chamado de Judá. Duas tribos ficam para o reino do sul, as duas mais ricas, as outras vão para o reino norte, e assim Israel divide. É a mesma raça, é o mesmo povo, é a mesma língua, é a mesma cultura, mas ideais políticos e econômicos diferentes. Como existe, por exemplo, hoje o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul. É o mesmo povo, é a mesma raça, é o mesmo sangue, é a mesma língua, mas divididos politicamente, divididos na economia. Assim como existe o Sudão do Sul, Sudão do Norte, e assim se vai. E chega um tempo que no Reino Norte eles se desviam totalmente de Deus. E um rei chamado Acabe leva todo o povo do seu reino à idolatria, à adoração de outros deuses. A rainha Jezabel da mesma forma. E nessa linha de sucessão vem um rei também da mesma forma, muito distante de Deus, chamado Jorão. E o Jorão, quando assume, ele descobre que um dos reis que pagava impostos para Israel, um dos reis que era oprimido por Israel, o rei dos Moabitas, uma pequena nação que era subordinada ao reino norte, essa nação começa a deixar de pagar os impostos. Quando ele vai cobrar, o rei dos Moabitas se revolta e diz: eu não pago mais, eu não pago impostos. Pagava enquanto seu pai era vivo, agora eu não pago mais. E só há uma forma de corrigir isso: Jorão vai em guerra contra esse rei. Aí um rei ímpio, Jorão, um rei idólatra, desviado de Deus, busca ajuda de Josafá, que é do reino sul. Só que o reino sul está em paz com Deus, e Josafá está em paz com Deus. É um rei que está levando o povo a buscar a Deus. Inclusive o rei Josafá, nessa época, estava promovendo um ensino nacional da lei de Deus. Ele instituiu professores em todo o reino sul para ensinar a Bíblia, ensinar a palavra de Deus a todo cidadão do reino sul, o reino de Judá. E aí os dois reis, o rei Jorão, o rei Josafá, juntam ainda com um terceiro rei para reforçar o exército e vão para os moabitas para empreender guerra e cobrar os impostos atrasados, e aí então trazer de volta esse rei que pagava os impostos e ajudava a enriquecer a nação de Israel. Pois bem, por que Jorão não quer ir para a guerra sozinho? 3 motivos. Porque os inimigos moabitas eram mais experientes na guerra do que os israelitas do Reino Norte. Segundo, que ele sabia
que o reino de Israel estava distante de Deus. Ir para a guerra distante de Deus é um perigo, sabe? Esse é um perigo para nós também. Ir para as batalhas da vida distante de Deus é um perigo. Ele também não tinha certeza de que Deus seria com ele nas batalhas. Então ele disse: eu tenho que me aliar a alguém que esteja em paz com Deus. Aí eles buscam o rei Josafá, e depois buscam o rei de Edom. E no deserto, eles vão caminhando, vão indo, passam por Edom e vão trilhando, vão aumentando aquele contingente de soldados e vão para a guerra. Mas eles não contavam que ia acontecer uma situação. No meio desta caminhada até chegar ao campo de batalha, iria faltar água. Houve um erro logístico. Dizem os comentaristas bíblicos que pelo menos 2 desses exércitos esqueceram de abastecer com água. E eles aguentaram bem alguns dias pelo deserto, mas quando vai chegando no 7º dia, eles vão se desidratando, os cavalos vão se desidratando, e aí eles estão numa enrascada. Se eles continuam, eles correm o risco de ser vencidos todos, porque estão quase desidratados. Se eles ficam onde estão, vão morrer desidratados. Se eles voltam, não vão aguentar voltar o período da volta. Então eles estão numa enrascada. Você já esteve numa enrascada da vida, em alguma situação, que você pensar assim: se eu for para frente, vai dar errado. Se eu voltar, vai dar errado também. E se eu parar e ficar, o bicho pega. Então o que eu vou fazer? Ir para o lado não dá, né? Avançar. Quantas vezes na vida familiar isso acontece? Quantas vezes na vida profissional isso acontece? Quantas vezes na vida, no dia a dia, isso acontece? E o texto aqui nos ajuda a pensar o que nós podemos fazer quando estamos nas enrascadas da vida. Primeira verdade: os caminhos de Deus mais certos nem sempre são os mais fáceis. Veja comigo o versículo 8 desse texto. Versículo 8 diz: então perguntou Jorão, do rei do norte, para o seu aliado: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Jorão propõe uma aliança, pede para Josafá, o rei que ainda está em paz com Deus, escolher o caminho. Por qual caminho nós vamos para a guerra? Agora, eu imagino que ele não ia esperar essa resposta que ele teve. Nós vamos pelo caminho do deserto. Quem vai para a guerra escolhe o melhor caminho, certo? Escolhe o caminho mais rápido, o caminho mais fácil a ser trilhado, o caminho que vai trazer um pouco mais de força física armazenada dos soldados, mas nunca vai escolher o caminho do deserto. E a resposta desse rei é: nós vamos pelo caminho do deserto. Um exército em campanha escolherá o caminho menos desgastante, mais econômico, mais funcional, e estranhamente o rei que está em paz com Deus diz: nós vamos pelo deserto. Sabe por quê? Existem aqui algumas situações. A primeira delas é que eu vejo que Deus quer tratar esses reis distante dele no deserto, e no caminho do deserto. E aí, esses 3 reis estão dali um pouco em frente a uma enrascada, uma grande enrascada, também ao grande tratamento de Deus, uma vitória e também uma reconciliação com Deus. E eu imagino que se eles fossem pelo melhor caminho, eles não teriam a oportunidade de se voltar para Deus e ver a mão de Deus agir e se arrepender dos seus pecados. No mundo espiritual não interessa apenas o destino. Por vezes, o caminho é mais importante do que o destino. Porque é no caminho que Deus trata com a gente. É no caminho que Deus trabalha conosco. E a gente está mais interessado no destino. Onde que isso vai dar? Eu quero saber do destino. Não, Deus está dizendo: eu quero que o caminho seja importante para você. O processo é mais importante que o desfecho. A batalha é mais importante do que a vitória. Os meios são mais importantes do que os fins. É o contrário do que é o mundo pragmatista de hoje, o mundo empresarial. Não,
Deus quer nos tratar nos caminhos difíceis da vida, porque é no processo que Deus nos molda à sua vontade, é no caminho que Deus trabalha o nosso caráter, é no caminho que Deus revela a sua face. Os desertos são ruins, se você pensar no seu bem-estar, mas eles são didáticos à nossa alma. É nos desertos que nos aproximamos de Deus, é nos desertos que somos tratados, é nos desertos que Deus fala conosco, é num deserto que Moisés foi preparado para a liderança, é num deserto que Deus dá a lei para o seu povo, é no deserto que Deus tem um encontro restaurador com Elias, é no deserto que Jesus é preparado para o seu ministério, é no deserto que Paulo também é preparado para o ministério. Isso não é coincidência. Os desertos na Bíblia nos falam de tratamento de Deus. E quando esses reis dizem, quando o rei Josafá diz, nós vamos pelo caminho de Edom, deserto de Edom, não se desespere. Talvez ele estivesse pensando assim, Deus sabe o que fazer, nós vamos pelo caminho mais difícil, mas Deus sabe o que Ele está fazendo, Deus sabe o que vai dar isso lá na frente. Vamos pelo caminho do deserto. Parece que sempre Deus usa os caminhos mais penosos, mais difíceis, mais áridos, para nos presentear com o melhor lá na frente. E a gente não entende isso, porque a gente quer o caminho mais fácil, para o destino mais fácil e para as realizações mais fáceis lá na frente. E por vezes, Deus sempre tem o pior no primeiro momento para nos dar o melhor no segundo momento. Um professor de seminário, muito sábio, já falecido, Frank Peters, saudosa memória, ele dizia o seguinte, que sempre quando você tiver uma escolha na sua frente, e você estiver em paz com Deus, em oração, e buscar a Deus sobre qual o caminho seguir, sempre quando estiver numa bifurcação, para onde eu vou, para a direita ou para a esquerda, ou sempre que tiver uma escolha para fazer isso ou isso, parece que Deus sempre vai mostrar num primeiro momento o pior. E a gente pensa assim, poxa, Deus podia me dar o melhor. Por exemplo assim, o moço cristão já se formou, está trabalhando, um bom emprego, está com a carteira assinada, né? Já está na hora de casar, mãe e pai assim já empurrando, sabe, para fora de casa, dizendo, ó, está na hora de sair do ninho, né? E ele está observando, né, com quem que eu vou namorar, com quem que eu vou casar. De repente assim, ele olha, na igreja tem, digamos ali, tem a Laurinha, né? A Laurinha tem um padrão de vida muito bom, é linda, é sociável, é culta, tem os dentes bem branquinhos assim, sabe, bem alinhadinhos, né? Cabelo bonito e tal, e ele diz, é a Laurinha, né? E começa a orar a Deus, Senhor, a Laurinha, dá a Laurinha, mas de repente não é a Laurinha, né? Aí ele observa assim, que tem a Diana. A Diana é uma menina que não é tão bonita, mas ela é temente a Deus, é quietinha, sabe, comportadinha, trabalha na igreja, trabalha nos ministérios da igreja, ajuda a cuidar das crianças, do culto infantil e tal. E ele começa a sentir alguma coisa pela Diana. Acaba namorando com a Diana, casa. E sabe aquelas pessoas que ficam avaliando os outros assim? Chegam e dizem, ó, que escolha mal feita esse rapaz fez. Ó, tinha a Laurinha ali, ó. Deixou a Laurinha para... E aí, lá na frente, dali um tempo, todos veem que ele fez a melhor escolha. Deus dirigiu para a melhor escolha. Sabe quando você está orando assim, por uma porta de trabalho, e de repente abre aquela porta de trabalho que você diz, não era isso, né? Não era isso que eu queria, não era isso que eu estava esperando, mas de repente você vai e vai vendo e diz assim, olha, se eu tivesse aceitado ali, eu tinha me enroscado lá na frente. Eu fui aqui pelo que eu achava que era pior e deu o melhor. Deus estava no comando. Sabe, esse é o caminho do deserto de Edom. Quando você está nas enrascadas da vida, de repente Deus
tem o caminho do deserto de Edom. Você não vai entender muito bem, vai dizer, eu vou perder essa batalha. E acaba ganhando. A segunda verdade, quando estamos nas enrascadas da vida, é que as atitudes nobres cultivadas hoje, um dia serão lembradas em forma de reconhecimento. Veja comigo os versículos 10, indo até o 12. Então disse o rei de Israel, Senhor, chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel, aqui está Eliseu, filho de Zafate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Amados, eis uma grande enrascada nacional. Os 3 exércitos num deserto. 2 reis desesperados. Faltou água. Não levaram água suficiente. Não abasteceram suficientemente os burricos que levavam as águas nos pequenos tonéis. Mas um rei estava em comunhão com Deus. E ele não entrou em crise. Sabe por quê? Quem ama a Deus sabe que de algum jeito vai vir solução. De algum jeito Deus está no comando. Essa é uma doutrina nossa, né? A soberania de Deus. Deus está soberano. Deus sabe o que está fazendo. E esse profeta, esse rei que estava em comunhão com Deus, muito tranquilo, diz assim, vamos consultar quem pode nos trazer uma palavra da parte de Deus. Tem algum profeta por aqui? E aí, eles dizem, é interessante que eles não citam o nome de Eliseu. Veja bem o que eles falam. Existe um que mora aqui perto, que deitava água sobre as mãos de Elias. Olha que coisa impressionante. Eliseu é lembrado não pelas profecias, e era um grande profeta, um dos maiores do Reino Norte. Mas ele é lembrado pelas atitudes. Ele é lembrado por ter sido abençoador na vida de um outro profeta mais velho que ele, chamado Elias. É lembrado por ser o discípulo de Elias. Josafá não conhecia Eliseu, mas ouvira falar de Eliseu. Esse servo que diz, olha, Eliseu mora por aqui. Ele diz a mesma coisa, é o profeta que deitava água sobre as mãos de Elias. Então vamos falar com ele. Com certeza ele vai ter uma palavra do Senhor, e foram lá. É interessante que ao longo da vida, talvez até alguém esqueça o seu nome. O seu nome faz parte, digamos assim, é o principal na sua identidade, correto? É o nome. Pode até esquecer o nome, mas não vão esquecer as atitudes. O que a gente faz hoje fica para a história, sabe? O que nós fazemos hoje fica escrito no coração de pessoas. Eu quero ser lembrado um dia, talvez não pelo nome Marcos Copesca Paraíso, isso é importante para a identidade, é importante para a documentação. Mas quero ser lembrado sim por ter levado pessoas a servir a Cristo, por ter aconselhado pessoas. E você da mesma forma pode ser lembrado por ter feito alguma coisa maravilhosa, tremenda, grandiosa, ou várias atitudes importantes para pessoas, para o reino de Deus, para a obra de Deus, para quem está próximo de você. Derramar água sobre as mãos do profeta significa servir com gratidão, servir com reconhecimento, servir sem pretensão, ser uma bênção na vida de outra pessoa. Também compreender que Deus está com essa pessoa neste momento, amanhã ou depois, essa pessoa não estará mais viva ali, mas as atitudes continuarão sendo semeadas. Alguém vai ver, alguém vai seguir.
Isso significa honrar pessoas, se submeter às autoridades, ajudar a quem está trabalhando no reino de Deus, ajudar orando, sabe? Orando pelos pastores, orando pelos presbíteros da igreja, orando pelos irmãos da igreja. Que bom que, de repente, daqui uns 50 anos, alguém lembre assim: olha, aquele irmão, eu não lembro o nome dele, mas ele orava por nós. Por causa dele, da oração, Deus converteu fulano, ciclano. As atitudes serão lembradas. Não derrame ácido sobre a mão de pessoas, derrame água. Seja uma bênção na vida da igreja, seja uma bênção na vida daqueles que te cercam. Também, nas grandes enrascadas da vida, há uma terceira verdade a lembrar. As companhias corretas contribuem para as conquistas da vida. Repita comigo: as companhias corretas contribuem para as conquistas da vida. Versículos 13 e 14. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Eliseu, o profeta. Vai aos profetas de teu pai, aos profetas da tua mãe, porque o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, isto é, o rei que estava em comunhão com Deus, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Em outras palavras, quando os 3 reis chegaram e bateram na porta da casa do profeta Eliseu, quem tomou a palavra foi o rei Jorão, e disse: olha, nós viemos aqui porque estamos numa enrascada, os exércitos estão lá no deserto, faltou água, e a gente quer saber se nós vamos sobreviver ou se vamos morrer, onde está Deus nisso? E o profeta Eliseu disse: Jorão, eu nem ia olhar na tua cara, eu nem ia responder nada para você, eu simplesmente ia dizer para você: ó, vai, sai daqui, vai procurar os profetas de Baal, que são os deuses do teu pai, da tua mãe, vai embora, sai daqui. Mas eu não faço isso em respeito a Josafá. Josafá está em comunhão com Deus, e por causa de Josafá é que eu vou atender vocês 3. Olha que coisa impressionante. O profeta só atendeu os 3 reis por causa de um deles, Josafá. Deus só deu livramento ao exército por causa da presença de um rei, Josafá. A salvação de Jorão foi ter convidado Josafá. Agora, uma palavra para os jorões, né? Uma palavra para você que é jorão ainda. Eu espero que seja Josafá daqui para frente. Mas olha, caminhe com quem caminha com Deus. Esteja junto com quem está em comunhão com Deus. Tenha comunhão com quem ama a Deus. Nós vivemos num tempo difícil demais. A gente vem para o culto, ouve uma pregação, ou minha, ou do pastor Isaac, ou do seminarista, dos presbíteros, durante 40 minutos num domingo aqui. Mas nós somos bombardeados por tanta gente, por tanta palavra, por tantos conceitos, por tantos ensinamentos, durante 40, 50 horas por semana, no dia a dia, e a gente chega aqui no outro domingo para esperar uma palavra de Deus. Eu quero te fazer um desafio. Tenha amigos de jugo, pessoas que caminhem junto, que amem a Deus do jeito que você ama. Não é que precisa ser só gente da IPI, não, você pode ter amigos que são tementes a Deus, de outras igrejas. Não precisa também por causa disso mudar de igreja, não é isso que eu estou te falando, mas estou te falando o seguinte, que você precisa ter gente que ama a Deus e que na hora da crise você pode dizer: vamos orar junto, ó, me acode nisso, olha, estou precisando de uma palavra naquilo. Pessoas que você anda e caminha a trilha cristã junto com elas. Na hora do aperto isso faz toda a diferença. A Bíblia tem um ditado que diz: me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és.
Isso se encaixa perfeitamente com o conceito bíblico. Uma palavra ao Josafás. Deus só está abençoando o teu local de trabalho porque você está lá, sabia? Está em oração, está em comunhão com Deus. E por causa de você, Deus abençoa quem está perto de você. Aleluia. Deus só está abençoando o seu sócio porque você é temente a Deus. A Bíblia diz que Deus abençoava a casa de Potifar porque José estava lá e era temente a Deus. Não por causa de Potifar, por causa da presença de José. Então quero te dizer, meu irmão, minha irmã, continue a ser sal da terra e luz do mundo. Aleluia. Continue a ser um Josafá. Quarta verdade para quem está nas enrascadas da vida. A verdadeira adoração não depende das circunstâncias. A verdadeira adoração independe das circunstâncias. E mais do que isso, também a verdadeira adoração nos chama para soluções milagrosas de Deus. Veja comigo o versículo 15. Ora, pois, isso Eliseu dizendo, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E o versículo 20 diz o seguinte, pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham águas pelo caminho de Edom e a terra se encheu de água. Em dois momentos aqui, eles adoram a Deus. Um momento adoram a Deus antes de ouvir a direção de Deus. Quando Eliseu diz, trazei-me um tangedor, isto é, trazei-me um músico. Enquanto o músico estiver tocando, eu vou andando, eu vou ouvindo Deus, eu vou meditando e Deus vai me dar uma palavra. Ele adora e no meio da adoração, Deus se manifesta. Olha que coisa impressionante. Isso é muito importante aqui para os músicos da igreja. Para quem toca, para quem canta, para quem ministra o louvor. Sabe por quê? É nesse ambiente de adoração que Deus traz soluções também para o seu povo. Então adorar a Deus não é apenas a arte pela arte, não é apenas o tocar pelo tocar bem, ou cantar porque na maioria das igrejas se canta isso, então vamos cantar isso também. Não, é adoração. É escolher aquilo que seja adoração para Deus e dizer, Senhor, nós te adoramos, e enquanto te adoramos, o Senhor fala conosco. Enquanto te adoramos, os céus se abrem. Enquanto adoramos, vem solução do Senhor sobre as nossas vidas. Isso é adoração. É isso que Eliseu estava fazendo. Eu preciso cultuar, louvar, adorar, ouvir o tangedor. Enquanto isso acontece, Deus vai falar. E soluções virão. E a Bíblia diz que uma outra expressão de adoração acontece no versículo 20, quando pela manhã, ainda antes de ter a solução, eles se reúnem e chega o dia de oferecer a oferta de manjares a Deus. Provavelmente eles acordam no sábado de manhã e é o dia de fazer ofertas a Deus, e eles se reúnem para este pequeno culto no meio do campo de batalha, para oferecer as ofertas de manjares. E aí, era uma oferta que tinha a flor de farinha, azeite, incenso, sal, significando a pureza, e eles ofereciam isso para Deus. Quando eles oferecem em adoração, o milagre acontece, o deserto se enche de água. Quando adoramos, mesmo nos desertos da vida, nós estamos contribuindo para que venham soluções. Está doente? Continue adorando. Continue adorando. A empresa não está bem? Continue adorando a Deus. As coisas não estão bem lá em casa? Continue adorando a Deus. O casamento está precisando de ajustes? Continue adorando a Deus. Continue adorando, continue adorando. As soluções virão enquanto você adora. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Mesmo no deserto, continue adorando. Mesmo numa enrascada, continue adorando. Mesmo sem saber o que vai acontecer no dia de amanhã, continue adorando a Deus. Quinta e última verdade, o preparo natural
é a contribuição humana para o sobrenatural. Versículos 16 em diante. Então disse, assim diz o Senhor, Eliseu dizendo: fazei nesse vale covas e covas. Porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado, os vossos animais. E aí, o versículo 20: pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo vale de Edom. Para que milagres aconteçam, soluções venham, respostas de Deus venham, nós precisamos obedecer sem perguntar o porquê. Obedecer a Deus. Eles podiam fazer várias perguntas aqui. Eliseu disse: vamos fazer covas, o Senhor está mandando fazer covas. A primeira objeção seria: por que fazer covas no vale, se só tem areia e pedra aqui? Nós estamos num deserto e não tem previsão de chuva, nem nos próximos dias, nem no próximo mês. Por que trabalhar pesado fazendo covas, se nós já estamos quase desidratados, e ainda derramar mais suor aqui, e ficar num estado de saúde pior ainda, trabalhando no pesado, fazendo cova no meio da areia do deserto? É uma lógica. Por que fazer covas aqui, se nós já estamos sem beber água há 3, 4 dias pelo menos? E já estamos nesse deserto há 7 dias. Se Deus der uma ordem estranha, faça. Às vezes Deus dá ordens esquisitas, não tem problema. Atenda o que Deus está dizendo, seja obediente. É melhor cumprir, é melhor obedecer. Não havia sinal de chuva, mas Deus mandou: vamos fazer. Vamos fazer cova, vamos fazer reservatório. Mas de onde vai vir a água? Não sei, mas Deus mandou fazer reservatórios aqui, vamos fazer. Mesmo não vendo nenhum sinal de chuva, prepare covas. Mesmo não vendo relâmpago, prepare covas. Mesmo não vendo soluções, prepare covas. Deus está dizendo o que fazer, faça. Mesmo não sentindo o vento forte da chuva, faça covas. Porque a água virá de algum jeito, Deus vai ter solução. Aleluia. Haverá abundância de água. O que significa abrir covas? Por exemplo, você está orando para Deus abrir uma porta de emprego. Isso depende de Deus. É um milagre que depende do Senhor nesse período. Mas você pode abrir covas. O que é? É um esforço pessoal seu, enquanto Deus não faz a parte dele. Por exemplo, você pode fazer um curso de especialização, você pode fazer uma pós-graduação, você pode entrar na escola de inglês e ir se preparando. Quando vier a chuva, você tem reservatório. Entenderam isso? Entendeu? Deus quer abençoar a sua empresa, né? E não adianta ficar dizendo: é crise, é o Brasil, é o governo, sabe? Faça covas. Enquanto os outros reclamam, né? Aumente a sua carteira de clientes, de contatos, organize o sistema da empresa, contacte mais possíveis clientes, faça uma lista de gente para contactar toda semana, todos os dias, dizendo: olha, Deus vai aumentar aqui, se de 10 pessoas que eu contactar, 2 se tornarem novos clientes, isso tá bom. É o fazer covas. A chuva virá um dia, e quando vier a abundância, já está na frente. É o fazer covas. Deus quer restaurar a vida financeira, sim, mas é necessário fazer a nossa parte, sanar as dívidas, fugir dos financiamentos, economizar mais, cortar os gastos supérfluos. Aí um dia vem água sobre a cova. Há sempre uma participação humana no sobrenatural de Deus. Nós vivemos nas duas situações. Nós vivemos o sobrenatural, o agir de Deus naquilo que é o impossível para o humano,
para o ser humano, e nós vivemos também no natural, naquilo que Deus deixa os princípios claros aqui na Bíblia, do que temos que fazer no dia a dia, a nossa prudência de vida. Isso é fazer covas. Deus multiplicou a farinha e o azeite da viúva de Sarepta, mas antes ela precisou abrir covas. O que ela fez? Fez um bolo para o profeta Elias. Deus multiplicou o azeite da outra viúva, lá, enquanto Eliseu estava no deserto também. Mas o que ela precisou fazer? Juntar as vasilhas. Daí Deus mandou o azeite. Aí depois Deus dá uma palavra para ela, diga, olha, agora administre. A administração é com você. Você vai vender, vai fazer o seu caixa, viver, pagar as suas dívidas e viver com o resto. Existe alguma coisa que Deus diz, agora é com você. Você vai fazer. Em Caná da Galileia, Jesus transformou a água em vinho. Esse foi um milagre. Mas os homens que estavam lá precisaram fazer alguma coisa. O que eles fizeram? Eles tiveram que encher as talhas. Houve uma participação humana. Lá em Betânia, quando Jesus ressuscitou Lázaro, da mesma forma, ressuscitar, dar a vida, é um milagre que só Jesus podia fazer. Mas antes Jesus deu uma ordem que os homens podiam fazer. O que Jesus disse? Tira a pedra, rola essa pedra para o outro lado. E depois do milagre feito, mais uma participação humana. Jesus disse o quê? Agora vão lá e desatem o Lázaro. Sabe, quem tem poder para trazer a vida de volta, não tem poder para rolar uma pedra? Tem. Jesus podia dar ordem para a pedra, rola, pá, né? Desata o Lázaro. Para ele, tranquilo. Agora não. Sabe o que ele quer? Ele quer que a gente faça as covas. Façamos a nossa parte no meio do agir de Deus. Amém? Vamos ficar em pé na presença de Deus. A narrativa termina com um grande milagre de Deus. Mais uma conquista, mais uma vitória do povo de Deus. Tudo isso é didático, com tudo isso Deus nos ensina. E Deus encheu as covas d'água. Aí eles tiveram duas soluções. Primeira solução, eles beberam, se fartaram, os cavalos beberam, os burricos beberam, e agora todos eles estavam hidratados novamente para continuar no deserto e ir para a guerra. Mas não precisou de guerra, sabe por quê? Aí veio uma outra solução. Quando nasceu o sol sobre o vale, estavam lá as covas cheias de água. Nasceu o sol, os primeiros raios do sol, todos os soldados ainda nas tendas de campanha, nas barracas, e os inimigos se postaram num monte lá por perto. E de longe eles olharam, e o sol refletindo sobre a areia do deserto, e dizem os geólogos que naquele lugar, se misturar a areia daquele lugar com a água fica vermelha. Eles olharam de longe, viram o campo vazio, viram os cavalos, viram os locais, todos lá, tudo parado, pacato, e aquele monte de covas, e aquela água brilhando, água vermelha, e de longe eles disseram assim: esses exércitos entraram em encrenca com eles mesmos, e se mataram, e pronto, já está resolvido o serviço. E aí de longe interpretaram as covas de água como manchas de sangue. E aí eles relaxaram, disseram: já ganhamos a guerra. E foi nesse momento que os exércitos 3 pegaram esse exército inimigo de relaxados, pegaram de surpresa e venceram a batalha. Veio a solução de todas as formas quando eles obedeceram a Deus cavando as covas. Eu quero perguntar: você está em alguma enrascada na vida? Talvez sim, talvez não. Não responda para mim, responda para Deus, entre você e Deus.